Ela foi morta no Dia das Mães com 114 facadas. Por favor, se inscreva no canal para que assim que um vídeo novo seja lançado, você tenha acesso a ele. This jar now holds 114 stones, one for each of the 114 stab wounds that my sister had to endure. It was 1 hour and 42 minutes between when my sister was last seen and when Aiden Fucci was next seen, running out of the woods holding his shoes because his feet hurt. It's funny that such a simple statement can bring such anger. Aiden Fucci could show compassion for his sore feet, yet had nothing to leave for my beautiful sister. Essa que apareceu para vocês agora era a irmã de Tristan Bailey, uma garota que foi encontrada morta no dia 9 de maio de 2021. O seu corpo foi encontrado mais tarde naquele mesmo dia, que era Dia das Mães. Tristan era uma estudante do ensino fundamental. Ela tinha 13 anos e era líder de torcida e uma dos 5 filhos de Stacy e Forrest Bailey. No dia 8 de maio de 2021, às 11h45 da noite, a família Bailey retorna para casa depois de uma noite fora, pois eles tinham ido a uma comemoração. Por volta da meia-noite, Tristan foi vista pela última vez por um de seus irmãos. Na noite do assassinato, um amigo de Aiden Fucci, de 14 anos, disse que ele pediu o número de Tristan e convenceu ela a sair de casa e se encontrar na casa de um amigo. Tristan e Aiden cresceram no mesmo bairro e estudavam na mesma escola. No domingo 9 de maio de 2021, Dia das Mães, de 00h30, filmagens de uma câmera de segurança de uma residência mostra Tristan caminhando pelo bairro. Depois, cerca de 1 hora da madrugada, as filmagens mostraram 2 pessoas que se acredita serem Tristan e Aiden caminhando juntos. Porém, cerca de 3 horas de madrugada, o mesmo vídeo mostra uma pessoa que se acredita ser Aiden voltando sozinho carregando seus tênis brancos. Momentos depois, ele entra em casa. Às 10 horas da manhã daquele dia, a mãe de Tristan liga para a emergência para relatar o desaparecimento da filha. Os vizinhos começam a vasculhar a área. Logo depois, o Departamento de Polícia da Flórida se junta à busca. Às 4h49 da tarde, um alerta de criança desaparecida é emitido na Flórida para Tristan. Quando foi 6h06 da noite, um morador ligou para relatar que estava correndo e tinha um corpo morto na floresta. Depois disso, o corpo foi identificado como sendo de Tristan e a busca por ela foi cancelada. Apesar disso, apenas de 8 horas da noite, foi anunciado que um corpo foi encontrado e era de Tristan. Logo depois do anúncio que foi feito pelo gabinete do xerife, Aiden e seus pais foram colocados em uma sala de interrogatório às 8h49 da noite. Inclusive, quando eles foram informados que o corpo de Tristan havia sido encontrado, Aiden até chegou a perguntar como aquilo era problema dele. Aiden também chegou a relatar no interrogatório que Tristan teria supostamente agarrado ele e ele teria empurrado ela, que bateu a cabeça quando caiu, assim ele ficou bravo e teria ido embora. No outro dia, 10 de maio de 2021, os investigadores revistaram a casa de Aiden e encontraram diversas evidências. Um par de tênis brancos molhados de sangue, uma camiseta com sangue, um pedaço de papel possivelmente com sangue, um par de jeans molhado no cesto de roupa suja e também encontraram sangue e sujeira no ralo da pia do banheiro ao lado do quarto do garoto. Depois disso, Aiden foi preso sob acusação de homicídio de 2º grau. A prisão dele se tornou viral depois que ele tirou uma selfie no banco de trás de uma viatura da polícia e postou no Snapchat, e na legenda ele questionava se alguém havia visto Tristan ultimamente. Nesse mesmo dia foi realizada uma vigília à luz de velas em homenagem a Tristan. No dia 11 de maio de 2021, o laudo determinou que a causa da morte de Tristan foi por traumatismo causado por uma arma branca por esfaqueamento. Além disso, foi revelado que Tristan tinha 114 ferimentos de facadas na cabeça, pescoço, ombros, braços, mãos e costas, sendo pelo menos 49 deles ferimentos defensivos. Ou seja, em 49 desses ferimentos ela estava reagindo, ela estava tentando se defender. Esses ferimentos defensivos estavam em seus braços, tronco e peito. O legista afirmou que não encontrou evidências de agressão sexual. No corpo de Tristan também tinha a palavra Karma escrita à mão em tinta azul em seu tornozelo esquerdo e um rosto sorridente desenhado em seu tornozelo direito. Outro fato bizarro é que se você ainda não se inscreveu no canal, então já se inscreve aí e curta o vídeo.
No dia 18 de maio, a família de Bailey fez um memorial público para Tracy numa igreja e no dia 27 de maio foi definido que Aiden iria enfrentar uma acusação de homicídio de primeiro grau e também seria acusado como adulto. Durante uma primeira audiência no tribunal, o juiz decidiu que Aiden fosse mantido sem fiança em uma instituição para adultos. No dia 3 de junho, Aiden se declarou inocente da acusação de homicídio de primeiro grau. No dia 5 de junho, a mãe de Aiden é presa com base em um mandado de prisão que acusava ela de adulterar provas após o assassinato de Tristan Bailey, pois ela tinha lavado o sangue do jeans do seu filho. No dia 14 de julho foram divulgados alguns documentos. Um dos amigos de Aiden disse que ele falava sobre matar pessoas com frequência, e que semanas antes do assassinato de Tristan, Aiden disse que planejava assassinar alguém arrastando uma pessoa aleatória para a floresta e esfaqueando-a. Além de todos os objetos que serviram como evidências, também foram usados registros de celular, e-mails, Snapchats, chamadas telefônicas, mensagens de texto, entrevistas com amigos, familiares, professores, entre muitas outras evidências. Esse que está aparecendo agora era um dos desenhos encontrados no quarto de Aiden. Mas outros desenhos também foram encontrados. Num deles havia uma mulher com sangue jorrando de um de seus braços que haviam sido cortados, e essa mesma mulher tinha X em vermelho sobre suas partes íntimas. Ele também tinha um caderno com vários desenhos de natureza violenta. De acordo com os relatórios, alguns tinham até elementos satânicos. Em entrevistas com os investigadores, a namorada de Aiden disse que ele frequentemente carregava uma faca com ele e falava sobre matar pessoas, e até mesmo ela. Ela relata que ele às vezes vinha por trás dela e fingia cortar sua garganta, mas tanto ela como os outros amigos disseram que nunca levaram isso a sério. Ela também disse que ele alegava ouvir vozes em sua cabeça quando estava com raiva, e no tribunal Aiden disse que estava tomando antidepressivos. Não só Aiden exibia um certo fascínio por facas e adorava exibir as facas que tinha, como ele também batizou elas de Picker e Poker. Enquanto estava na prisão aguardando seu julgamento, Aiden se envolveu em diversas brigas, intimidou outros presos, ameaçou guardas e até fez ameaças contra eles. Ele até foi atingido com spray de pimenta e contido mais de uma vez. Ele constantemente ameaçava outros presos, manipulava. Aiden frequentemente também ficava se gabando dos detalhes e da gravidade do assassinato de Tristan, tanto para os outros presos quanto para os guardas da prisão. Numa dessas vezes, ele até chegou a dizer que não atirava em suas vítimas, mas sim esfaqueava elas cara a cara. A defesa de Aiden até tentou fazer com que o juiz acreditasse que ele tinha vindo de um lar abusivo, numa tentativa de amenizar sua sentença, porém o tribunal não foi convencido pelas alegações de abuso físico ou emocional. O juiz concluiu que Aiden tinha um ambiente familiar razoavelmente normal, com ambos os pais envolvidos em sua vida. Aiden foi condenado a 40 anos, embora ele tenha sido acusado como adulto por um homicídio de primeiro grau. Por ser menor de idade, ele não era elegível para a pena de morte. Depois de cumprir 25 anos de prisão, o juiz poderá rever a possibilidade de uma sentença mais leve de acordo com a lei da Flórida. O juiz que sentenciou ele disse que o crime era particularmente preocupante porque não teve nenhum motivo. De acordo com o próprio juiz, o crime não teria sido feito por ganância, por retaliação, retribuição ou vingança. Não foi um crime passional, não foi um crime cometido porque ele se sentiu rejeitado por ela, ou porque teve um acesso de raiva incontrolável. Não tinha razão, não houve um propósito. Ou seja, o crime foi feito sem nenhuma outra razão além de satisfazer o desejo interno de Aiden de sentir como era matar alguém. O juiz destacou também o alto nível de premeditação no assassinato, se referindo às declarações que Aiden havia feito de que queria levar alguém para a floresta, esfaquear a pessoa e depois fugir. O juiz também disse que levou em consideração a idade de Aiden ao condená-lo, observando que seu cérebro não estava totalmente desenvolvido quando ele cometeu o assassinato aos 14 anos. Porém, a falta de motivação mostrou que ele não matou Tristan impulsivamente, mas que planejou o assassinato. Além disso, o juiz relatou que Tristan sofreu uma morte dolorosa e horrível e que seus gritos provavelmente foram abafados por seus próprios pulmões que estavam sendo sufocados, que houve um nível elevado de premeditação nesse caso. Depois da sentença, o promotor público disse que se Aiden não tivesse sido pego, ele acredita que Tristan não teria sido sua única vítima. A cena que vocês viram no início da Alexis colocando metodicamente 114 pedras em um copo vazio no banco das testemunhas aconteceu no julgamento. Ela era a irmã mais velha de Tristan e foi a primeira a depor. Alexis também perguntou diretamente a Aiden se a irmã tinha gritado por socorro ou se havia ficado paralisada de agonia, se ela tinha chorado pela mãe e implorado para ele parar. Um por um, os amigos e familiares de Tristan compareceram ao tribunal para fazer declarações sobre o impacto do assassinato em suas vidas. No final de cada testemunho dos amigos e familiares de Tristan, eles também colocavam uma pedra em formato de coração no copo, compartilhando o que Tristan representava para eles, algo que Aiden tirou deles quando matou ela.
Alguns citaram estresse pós-traumático por causa do que aconteceu, ansiedade paralisante, enxaquecas traumáticas, entre outros. Eles disseram que as consequências do crime também incluíram relacionamentos fracassados, deterioração física e, em um caso, até mesmo dependência de medicamentos. A família de Tristan já havia implorado anteriormente ao juiz para que ele impusesse a punição mais severa possível a Aiden, em particular a mãe de Tristan, que afirmou que Aiden estava além de qualquer salvação. Ela também disse que era constantemente assombrada com pensamentos sobre como foram os últimos momentos da filha. A mãe de Tristan também disse que rezava para que ela tivesse desmaiado, mas sabia que com a quantidade de ferimentos defensivos ela não desmaiou, ela tentou se defender, o que significava que ela sofreu por mais tempo. Além disso, relatou que o crime gerou uma comunidade de adolescentes traumatizados e vários tentaram tirar a própria vida. Já em relação a Aiden, o único membro da família que falou em nome dele durante a audiência de sentença foi sua avó, que ofereceu um pedido de desculpas à família de Tristan e implorou ao juiz que não sentenciasse o neto à prisão perpétua. Ela disse que morreria se não pudesse passar um tempo com ele antes de partir. A mãe de Aiden não compareceu ao tribunal. Em vez disso, ela enviou uma carta ao juiz pedindo misericórdia. A mãe dele não apareceu no tribunal porque seu advogado a aconselhou a não comparecer pessoalmente para falar em nome do filho, porque na época ela ainda tinha o seu caso pendente por adulteração de evidências. Aiden também escreveu uma carta ao tribunal dizendo que sentia muito por toda a dor que ele havia causado, mas a família de Tristan considerou a carta insincera e Aiden parecia ter sido treinado para escrever aquilo. Inclusive, na carta ele declarou que estava arrependido cerca de 9 vezes. Ele também se desculpou pelos efeitos que suas ações tiveram em sua família, dizendo que sentia falta de passar tempo com seus pais e irmãos e do frango com pimenta e limão que sua mãe fazia. A família de Tristan criou uma fundação em nome da filha. A fundação já apresentou projetos sobre segurança online e também patrocina aulas gratuitas de autodefesa para meninas e mulheres. Eles planejam ter mais programas no futuro e também estavam incentivando meninas e mulheres a se inscreverem nas aulas de autodefesa. Stacy, a mãe de Tristan, disse que a filha lutou pela vida. Ela teve 49 ferimentos de defesa, onde ela estava tentando se proteger e que talvez se ela tivesse tido um conhecimento maior em autodefesa, talvez ela pudesse ter se ajudado. Se você sabe de algum caso que gostaria de ver aqui no canal, é só comentar aqui embaixo ou em uma de nossas redes sociais. Para quem se interessou pelo vídeo de hoje e quer saber mais sobre, recomendo que leiam matérias, pois ainda é muito recente. Além disso, recomendo os outros diversos casos criminais que vocês podem assistir aqui no canal.